Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, quão bom e quão suave é eu estar em união com você. Agora, aquele irmão que está do seu lado, dê um abraço no seu irmão. Agradeça a vida dele, agradeça a Deus pela vida dele. Amém, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Jefté, um discípulo do pastor Felipe. Amém. Discípulo de Jesus Cristo. Vim comigo trazer a palavra do Senhor nessa noite. Antes de você abrir a sua Bíblia, eu convido você a fechar os seus olhos e orar junto comigo. Senhor, meu Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome porque Tu és santo, porque não há nenhum Deus como Tu, porque não há nenhum Senhor como Tu, porque não há nenhum noivo como o Senhor, Pai, pois Tu és o nosso resgatador. Meu Deus, eu Te agradeço por este culto em comunhão, Pai, porque eu Te cultuo, ó Deus Santo, onde eu moro, onde eu vivo, onde eu trabalho, mas neste momento eu, junto com os meus irmãos, estou adorando ao Senhor, Pai. E nós queremos aprender um pouco mais da Tua palavra, nós queremos receber da porção que vem do céu, ó Deus. Pai, eu oro pedindo a Ti para que nessa noite a Tua palavra, como foi pregada na palavra de oferta, através da minha vida ela também seja pregada essa noite, meu Deus. Pai, que através do tremor da Tua palavra e do temor ao Senhor, eu pregue nessa noite os corações e o espírito de cada um possa receber essa palavra, meu Deus. Ó Deus, também te peço, para aqueles que não puderem estar no culto, que o Senhor venha visitá-los nas suas casas, meu Deus. Pai, nós oramos e os abençoamos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quem tem a sua Bíblia, abra no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 11. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 11. Versículo 1. Aquele que achou, diga amém. Amém. Aquele que não achou, diga espere por mim. Amém, todos acharam? 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 1 diz assim: O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Amém? Pode tomar o seu assento. É com grande temor e tremor da palavra de Deus que eu vim trazer. Confesso aos irmãos que foi uma palavra meio dura de ser digerida por mim. E eu olhando para um lado, olhando para o outro, falando: Senhor, meu Deus, essa é a palavra que eu tenho que levar para o Teu povo. E Deus, Ele me meditou alguns pontos para poder trazer à igreja do Senhor. E o tema dessa noite é: com quem você tem aliança? É uma pergunta o tema dessa noite. Com quem você tem aliança? E quando eu meditava sobre essa palavra, Deus, Ele veio me levar lá no início da criação, em Gênesis capítulo 1. Quando Deus, Ele começa a sua criação e Ele prepara toda a terra, e Ele faz os mares, Ele faz toda a vegetação, Ele cria animais, aves, répteis, Ele cria os peixes. E depois de toda a criação, e glória a Deus pela vida do meu irmão que agregou ainda mais a ministração que eu venho trazer para a igreja, em que Deus, Ele olha para o homem, Ele forma o homem do barro e fala para o homem: olha, tudo isso aqui que você está vendo é seu. Você vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do campo. Olha, você vai poder comer disso, você vai ter tudo isso para poder cuidar. E depois que o homem peca, essa autoridade que ele tinha, ela é perdida, e através de Jesus Cristo ela é recuperada para as nossas vidas. O que o homem perdeu no Éden, Jesus recuperou para as nossas vidas. Deus, Ele tinha dado uma autoridade, Deus tinha dado um poder, Deus tinha dado domínio para o homem na criação, mas o homem não pôde, não soube aproveitar isso, não cuidou disso. Mas Jesus, Ele vem resgatando, falando quando você tem uma aliança
com Ele, tudo isso volta para o seu poder, volta para a sua mão. E quando Deus ele ministrava no meu coração, você pergunta, Jefté, o que tem a saber essa palavra a respeito de aliança? Porque se a gente volta em Gênesis capítulo 1, você vai ver Deus ele formando o homem, falando o que o homem ia fazer. E aqui eu abro um parêntese. Naquele momento, quando Deus ele tinha terminado toda a sua criação e ele cria o homem e ele dá autoridade para o homem, mas não é só uma relação de homem, de criador e criatura. Se você vai ver nas genealogias da Bíblia, quando vai falar de Adão, ele fala filho de Deus. Ele não fala criatura, ele fala filho de Deus. Porque antes do pecado entrar no mundo, Adão ele tinha uma aliança com Deus. Então Deus ele cria uma aliança com o homem. Deus ele faz o homem, e a primeira coisa que ele faz com o homem é criar uma aliança com o homem. E depois de Deus ele criar uma aliança com o homem, aí sim ele dá uma mulher, que ele vai ter aliança com essa mulher. Então eu quero que você entenda que primeiro você tem uma aliança com Deus. Primeira coisa que você tem que entender é que antes de qualquer aliança que você vai ter com qualquer pessoa, você tem uma aliança com Deus. Adão, ele tinha uma aliança com Deus. Antes, muito antes de Deus ele dar a mulher para o homem, e Adão ele falar, nossa, essa é meu osso, essa é minha carne, o nome dela vai ser mulher. E deixa eu falar para você, Deus ele formou a primeira família, Deus ele fez a primeira aliança da humanidade, mas antes disso, Deus ele fez uma aliança com o homem. E eu quero dizer para você nessa noite, eu quero relembrar você que você tem uma aliança com Deus. Eu quero trazer a sua memória por um momento, o momento da sua conversão. Eu não sei quando que foi, eu não sei que momento da sua vida que foi, mas eu quero dizer que a partir daquele momento você ouviu o chamado de Deus para a sua vida e você disse sim. Foi naquele momento, assim como num casamento, em que os noivos eles fazem a troca da aliança, foi naquele momento que você aceitou o sim de Deus. Você falou, eu quero ter uma aliança com o Senhor. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de aliança. Meu irmão, é meio pesado o que eu vou falar aqui, mas espiritualmente falando, não existe um solteiro espiritual. Ou você está casado com Cristo, ou você está aliançado com o diabo. Não tem esse meio termo, não tem isso de eu depois me acerto com Deus. Enquanto você não está nos caminhos de Cristo, você está aliançado com o diabo, com a tua carne e com todas as obras que o inimigo trama contra a sua vida. Sabe por quê? Porque quando Deus ele faz uma aliança conosco, Deus ele faz uma aliança conosco por quê? Porque Ele nos ama. Uma aliança é proposta num casamento por quê? Porque o noivo ama a noiva, ambos se amam e a aliança é proposta. Mas ao contrário disso, o diabo, ele se aliança, ou as pessoas acabam se aliançando com ele. E o diabo propõe essa aliança na vida das pessoas porque ele odeia essas pessoas. Mas eu quero mais uma vez reforçar sua mente que Deus ele te amou tanto que Ele gritou na cruz que Ele queria ter uma aliança com você. Aleluia. E essa noite só está demonstrando ainda mais que você tem uma aliança com Ele. Aleluia. E quando eu meditava nessa palavra, Deus me mostrou 3 homens para poder nos ensinar. 3 homens a respeito de aliança que eu quero trazer para a igreja. Assim como está na palavra de Romanos capítulo 15, versículo 4, que tudo que foi escrito no passado foi escrito para que venha ser para o nosso ensino, para que por meio da boa perseverança nós venhamos guardar a nossa fé e a nossa esperança em Jesus Cristo. Então, a ministração que eu trago, e eu creio que assim as ministrações que são pregadas, é apenas para o ensino. Foi Deus ministrou ao meu coração para poder trazer a igreja amada dele. E o primeiro homem que eu quero falar para poder nós estarmos sendo ensinados
É um homem que não soube aproveitar a aliança que ele tinha com Deus, que foi Sansão. Em Juízes 13 vai contar a história de um homem, Manoá e sua mulher, e ambos eles tiveram um filho, e Deus ensinou como esse filho tinha que ser criado. Olha, ele não pode comer nada do que venha da videira, ele não pode comer alimento nem bebida forte, nada. E eles criaram Sansão. E Sansão, esse homem que Deus levantou para ser juiz, deixa eu falar mais uma vez para você. Antes de você se aliançar com pessoas, eu não estou falando aqui só de casamento, eu não estou falando só de aliança conjugal. Antes de você se aliançar com qualquer pessoa, se lembre que você é aliançado com Deus. Se lembre que antes de você se aliançar com qualquer pessoa, você é aliançado com Deus. Sansão, quando ele foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel dos filisteus, Sansão já demonstrava uma grande fraqueza na vida dele, que a cobiça dos seus olhos, ele era atraído por qualquer tipo de mulher. Você vê Sansão ele propôs uma festa de noivado, e ele ficar furioso, e o resultado disso ser a noiva dele ser, antes de ser queimada viva com a família dela, ele vai, toma tudo dos filisteus, mata 30 filisteus, o pessoal vai e mata a esposa dele. Por quê? Porque quando os filisteus eles persuadem a noiva de Sansão a dar o enigma que ele tinha proposto para ele conta o enigma, Sansão fica bravo porque eles descobrem por causa que a mulher dele conseguiu persuadir ele, e ele vai e mata 30 filisteus e pega as vestes deles e dá para o povo. E depois disso, o pai da moça pensa que ele não ia querer mais ela, dá ela para o amigo de Sansão, um amigo da onça. E depois de fazer isso, Sansão ainda fica mais bravo, pega a raposa, ata 300 raposas, uma junto da outra, aí sai e queima o campo filisteu. Enfim, não quero me aprofundar nisso. Mas desde aquele momento você vê que Sansão ele não tinha bons olhos para quem ele queria se aliançar. E principalmente, ele negligenciava a ordem de Deus para quem ele devia se aliançar. Deus ele deixou claro: olha, vocês não podem tomar essas mulheres como esposa. Lá, bem antes de Sansão, quando ele está dando a palavra para Moisés, ele está falando: não toma mulher desses povos. E mais uma vez eu falo e repito, nossa primeira aliança é com Deus. E Sansão não estava ligando para isso. Sansão, e aí entra no ponto onde eu vou falar, Sansão ele conhece uma mulher chamada Dalila, e Sansão ele era atraído pelo que ele olhava, pelo que os seus olhos viam, ele cobiçava aquilo que estava na sua frente. E Sansão, ele cobiçado pela beleza de Dalila, ele se junta àquela mulher, ele cria uma aliança com aquela mulher. E depois que ele cria essa aliança com a mulher, ele está tão apaixonado que os filisteus olham aquela situação e falam: olha, esse cara, ele gosta muito de você, então usa disso para fazer ele falar qual é o segredo da força dele. Porque Deus ele nos atribui de dons, Deus nos atribui habilidades para nós usarmos para a obra dele. E ele estava falando: olha, essa força sobrenatural que esse cara tem, dá um jeito de descobrir de onde vem. E por vezes, Dalila persuade ele tenta desviar 1, 2, 3 vezes. E a Bíblia fala que ele estava num ponto que ela ficava enchendo tanto o saco de Sansão que ele ficou a ponto de morrer, e ele resolveu falar o porquê ele era tão forte. Agora eu quero aqui abrir um parêntese. Sansão ele revelou o segredo da sua grande força. E por que ele fez isso? Porque com quem você tem aliança, você revela os segredos do seu coração. Com quem você tem aliança, você fala os segredos do seu coração. Tem segredos do meu coração que só a minha esposa sabe. Tem segredos do coração da minha esposa que só eu sei. Porque nós temos aliança. Tem pessoas que você tem uma amizade tão grande que para ela você revela os segredos do seu coração.
Dalila ela não... Nossa, Dalila ela enganou Sansão. Sansão só revelou os segredos que ele tinha, porque ele estava aliançado com ela. E eu pergunto para você, por que quando todas as vezes o inimigo ele não está colocando pessoas ao nosso lado, que ele quer que nós venhamos nos aliançar com ela, mas essa pessoa não é quem Deus quer nas nossas vidas? Sansão, ele vendo aquela situação, ele contou. Aí deixa eu falar para você, uma pessoa que ele se aliançou, fez ele perder a sua autoridade, fez ele perder a sua força, fez ele perder a sua visão e fez ele perder a sua liberdade, porque ele se tornou escravo para o povo filisteu. Olha quantas coisas ele perdeu por se aliançar com uma pessoa errada. E a gente vê Sansão, um dos castigos que quando Sansão ele perde a força e ele é subjugado pelos filisteus, o que fazem com Sansão? Eles vazam o olho de Sansão e ele, a partir daquele momento, fica cego. Mas aquilo era só um reflexo do que estava acontecendo no mundo espiritual, porque Sansão já estava cego, espiritualmente falando. O que aconteceu com ele fisicamente só refletiu o que ele era espiritualmente. Um homem cego pelas coisas deste mundo, pela cobiça deste mundo. Sabe, às vezes a gente o inimigo tenta nos persuadir pelo que a gente vê. Sansão escolheu alguém para ter aliança com o que ele via. Não se deixe enganar pelas aparências que estão diante de você. Sabe, Ló, nós vemos um grande exemplo entre Abraão e Ló. Foi proposto 2 lugares para eles poderem se separar. Olha, e Abraão ainda deu uma honra para Ló. Falou: olha, Ló, escolhe o lugar que você for, que eu vou para a direção oposta. E Ló olhou aquilo que era bonito. Ló olhou aquilo que era belo aos olhos dele. A aliança ela não tem que ser escolhida por beleza. A aliança ela não pode ser escolhida pelo que os nossos olhos estão vendo. Quando Samuel chega à casa de Jessé e ele vai ungir um rei para Israel, ele quase foi enganado pelo que os seus olhos estavam vendo. Mais uma vez eu digo e repito: não faça alianças com o que os seus olhos estão vendo, com o que o seu coração está cobiçando, porque para Sansão custou muito caro a aliança que ele fez com Dalila. E isso eu falo, não que alguém vai ser aqui nessa igreja seja como Sansão, que esteja se aliançando com alguém que vai trazer a sua ruína, não. Mas eu estou dizendo isso porque foi escrito, aconteceu no passado, e isso nos ensina hoje que não é por aparência que nós temos que nos aliançar com alguém. Não é pelo que está posto diante de nós que nós temos que nos aliançar com aquilo. Dalila era uma mulher que Sansão tinha aliança e ela colocou os inimigos dentro da casa deles. As pessoas, a gente vê, se você for procurar na história, isso também acontece, em que pessoas, casadas ou então pessoas de aliança, elas colocarem inimigos dentro da própria casa. Olha só o que aconteceu na vida de Sansão ao se aliançar com uma mulher que não era do povo de Deus, que trouxe os inimigos para dentro da sua casa. Deus muitas das vezes ele nos ensina palavras. Deus ele nos fala, muitas vezes não, mas Deus sempre nos fala para que nós não venhamos nos aliançar com as pessoas erradas. Você tem que sim pregar para todos, mas não se aliançar com todos. A palavra fala que quão bom e quão suave é os irmãos viverem em união. Nós amamos as pessoas que não conhecem a Cristo, pregamos o Evangelho para elas, mas nós só nos aliançamos realmente com elas a partir do momento que elas fazem parte do corpo de Cristo, porque aí somos um junto com Cristo. Amém? A segunda pessoa que Deus ele falou no meu coração a respeito de aliança foi nesse texto que nós lemos, onde nós vemos o rei Salomão. O rei Salomão
grande sabedoria, o homem mais sábio segundo a palavra de Deus. Só que também o homem que tinha riqueza, foi o homem mais rico que passou pela terra. Não tem Bill Gates, não tem Steve Jobs, não tem Elon Musk, não tem nenhum deles, não chegou nem perto do que Salomão foi rico. Então Salomão era um homem muito rico, era um homem muito sábio, mas não soube com quem fazer as alianças dele. A palavra que deixa bem claro, ele se casou com 700 princesas e 300 concubinas. 700 dessas princesas ele nem via, porque era só contrato. Ele só fez o contrato com elas para poder ter relações comerciais, para poder ter paz com o reino de onde elas eram, mas ele nem via essas mulheres. E ele se casou com muitas delas. Deixa eu falar para você, não dá para ter aliança com uma pessoa que tem um Deus diferente do seu, porque ou você vai servir o Deus dela ou ela vai servir o seu. Nós vemos aqui Salomão, ele ser um homem que se casou com tantas mulheres, de ter uma sabedoria tão grande, mas foi corrompido por cada uma delas. Você vai ver, aqui vai citar Camus, vai citar Astarote, vai citar Baal, são os deuses dos povos das mulheres que ele casou, e ele levantou um altar para cada deus. Cuidado com as pessoas que você se aliança. Sabe, o jugo desigual, quando Paulo vai falar sobre jugo desigual, para a gente ter um entendimento, naquele tempo eles usavam 2 bois para poder arar uma terra. Então eles colocavam jugo nos 2 bois, aquela madeirinha onde recolhia os 2 bois juntos, para poder eles passarem e fazer um trajeto. Então Jefté disse: um jugo e o que é um jugo desigual? Um jugo desigual é quando o dono não tinha tantos bois e ele pegava um boi e colocava do lado de um jumento, e ambos tinham que fazer o mesmo trajeto. Só que o jumento não tinha força suficiente para arar a terra junto com o boi. Então o que acontecia? O jumento era puxado junto com o boi, e no final desse trajeto o jumento acabava morrendo. O jumento perdia a vida no trajeto porque não tinha força suficiente para andar do lado daquele boi. E quando Paulo ele cita isso, ele está falando: andar com alguém que não é do mesmo Deus ou da mesma mesa que você come, pode acabar matando a sua vida. Sansão foi um exemplo disso. E quando Salomão ele se casou com essas mulheres, ele se desviou dos caminhos de Deus. Quando Salomão, ele, por mais sábio que ele fosse, a aliança errada tirou ele do lugar da presença de Deus. Ele olhou para aquilo, ele olhou para aquela situação, ele viu as mulheres incitando ele a poder estar indo servir os deuses delas, e não lembrou de Deus, não lembrou do seu Deus. Sabe, essa palavra, quando Deus ele ministrava no meu espírito essa palavra, ele mostrando: Sansão teve tantas mulheres, mas tantas eram estranhas, tantas mulheres que o casamento é um relacionamento de intimidade. E que quantas Salomão tinha intimidade? Com quase nenhuma. Com quantas mulheres Salomão vivia esse relacionamento? Com quase nenhuma. Ele fala no livro de Eclesiastes que ele teve um prazer que qualquer homem teria na terra. Ele viveu todos os prazeres, mas ele não tinha intimidade. Sabe, a primeira mulher que ele se casou foi a filha do faraó. Mas peraí, vamos ver o que a palavra diz a respeito do faraó, a respeito do Egito. Quando você fala de Egito, você fala de terra de escravidão. E se você fala de terra de escravidão, você fala de passado. E Deus ele falou que eles nunca mais retornariam para a terra do Egito. Então por que Salomão estava se aliançando com alguém que queria fazer ele voltar ao passado? Deixa eu falar para você, há pessoas que querem ter aliança com você, mas que você não pode ter, porque elas vão levar você para o seu passado. Você não pode se aliançar com pessoas
que querem levar você de volta para o seu passado. Passado é um lugar de onde Deus nos tirou para nós nunca mais voltarmos. Salomão não tinha que se aliançar com essa filha do faraó. Aí ele falou: eu vou construir um palácio para ela não ter que entrar no palácio de Deus. Mas espera, você se aliançou e você demonstrou que você quer voltar para o Egito. Você está fazendo aliança com pessoas que querem te levar de volta para o Egito. Deus, ele nos deu uma nova identidade. Então por que nós muitas vezes olhamos para o passado? Quantos aqui são casados? Levante suas mãos. Glória a Deus. Quando vocês casaram, quando vocês foram, vamos falar no casamento civil, quando vocês foram até o cartório, vocês tinham um estado quando chegaram lá. Vocês eram solteiros. O estado que vocês estavam era uma Jefté, mas eu já era namorava, mas já era noivo. Não, mas pela lei você não estava casado, você era solteiro. Porém, a partir do momento que você casou, você mudou o seu status. Solteiro era coisa do passado. Solteiro era vida passada. Agora você está numa vida em que você agora vive com o seu cônjuge. Então entenda, solteiro é uma vida e o casado é outra. Uma aliança com Deus é uma. E há pessoas do passado que constantemente podem até nos visitar, mas que nós não podemos ter aliança com elas. Jefté, eu sei diferenciar quando um amigo meu do passado, do tempo que eu estava perdido, vem querer ter uma aliança comigo, querer fazer propostas. Cuidado, porque essas pessoas querem te levar de volta para o Egito, querem trazer de volta a você a mentalidade do Egito, e isso não é o que o Senhor quer para a sua vida. O que o Senhor quer, mais uma vez eu falo e repito, é que você tenha uma aliança com Ele. Antes de você fazer qualquer aliança com alguma pessoa, tenha uma aliança com Deus. Salomão, ele governou Israel por 40 anos, mas se não fossem essas mulheres, eu creio que Salomão poderia ter governado Israel por muito mais tempo, que ele poderia ter tido um reino muito mais duradouro, mas ele não teve, porque essas mulheres levaram ele a se desviar, a se entregar para os ídolos dela. E o terceiro homem que eu quero dizer, muitos conhecem, ele não era um homem de Deus, era um homem ímpio. Em 1 Reis 16 vai falar de um homem chamado Acabe, segundo a Bíblia, o pior rei que Israel teve. Jefté, mas aí ele é o pior homem que teve Israel. Não, você vai ver a Bíblia falando que ele casou com Jezabel. O cara era ruim, a mulher era pior ainda. E você vai ver ele sendo o rei que fez de tudo que era ruim em Israel. A Bíblia fala que Omri, o pai dele, foi o pior rei de Israel. O cara conseguiu ser pior que o pai dele. E quando o cara era ruim, o cara era mau. Porém, ele se casou com Jezabel. E você vai ver em 1 Reis 21, quando ele quer tomar a vinha de Nabote, ele propõe a Nabote: se você quiser eu posso dar um campo maior que o que você tem, se você quiser eu compro, se você quiser eu faço qualquer coisa, mas me dá a sua vinha. Nabote falou: não quero. E ele vai bicudo, feito aqueles filhos mimados pro quarto, fica de mau humor. Jezabel vem e fala: o que aconteceu? Porque desse jeito Nabote não quis me dar a vinha, sabe aquele filho mimado? Não me deu. Foi do mesmo jeito que Acabe estava no quarto. Porém, Jezabel, olhando aquela situação, ela vê aquilo e fala: não, deixa que eu resolvo. E tudo é tramado, eles matam Nabote. E depois que Nabote morre, ela fala: vai tomar a vinha e ela é tua. E trazendo nessa palavra, nessa passagem, tem um pastor que eu admiro muito, e ele falando a respeito disso. Por que, e eu abro aqui um parênteses, por que
que Elias teve medo de Jezabel e não teve medo de Acabe? O cara, ele enfrentou, ele bateu de frente com Acabe, mas para Jezabel o cara tremeu as pernas. Porque Acabe ele podia estar sentado no trono, mas quem representava a potestade e a autoridade naquele lugar era Jezabel. Sabe, a aliança errada tira até a autoridade do homem para outra pessoa. Tome cuidado com as alianças que você vai fazer, porque alianças erradas tiram a tua autoridade, transferem para outra pessoa. E assim foi na vida de Acabe. Acabe não era autoridade, ele só estava sentado no trono, mas a autoridade estava com Jezabel. E ela sim era a autoridade que estava à frente do povo. E quando Elias ele vai confrontar nesse caso de Nabote, ele fala: por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? E isso, quando eu estava estudando, me chamou a atenção. Falando: nossa, ele se vendeu, mas como assim se vendeu? E eu fui procurar mais a fundo a respeito disso. Como que um homem se vende para fazer o que o Senhor reprova? O cara nada mais, nada fez do que ele se contratou para fazer o que o diabo queria que ele fizesse. Cara, eu nunca vi isso. O cara se contratar para fazer isso. O cara se contratou. Você vê, cara, qualquer empresa, elas contratam a pessoa, elas contratam um funcionário, elas contratam auxiliar, supervisor, analista, assistente. A empresa que faz isso, você nunca vai ver: poxa, você está fazendo o que aqui na empresa? Ah, não, comecei a trabalhar hoje. Ah, é? Quando fez entrevista? Não, comecei hoje, resolvi aparecer aqui, vou começar a trabalhar hoje. Acabe foi do mesmo jeito, o cara se vendeu para fazer o que o diabo queria. Estava lá, todo mês estava foto de Acabe, funcionário do mês, era Acabe. Mas Acabe, ele se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, mas o pior de tudo não foi isso. A Bíblia vai completar em 1 Reis 21, 25, que falou que nunca houve um rei como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, com uma mulher que o instigava, que o pressionava, como Jezabel. A mulher errada, a aliança errada, vai incitar e pressionar você a fazer o que é contrário à palavra do Senhor. Alianças erradas vão fazer isso. Deixa eu falar para você, voltando a falar sobre jugo desigual. A nossa Jefté está aparecendo a palavra de casais. Não. Mas eu quero falar para você que, a respeito do jugo desigual, que não existe como você ter paz se você serve um Deus e a pessoa que você tem aliança serve outro Deus. Porque ali ou vai ter uma guerra, ou essa paz vai fazer com que um venha servir o outro. A Jefté e eu que sou aliançado com uma pessoa que é descrente, o que eu faço? Ora, entra em uma guerra para que essa pessoa venha conhecer o mesmo Deus que você tem. Jefté, eu já estou aliançado com alguém que não serve meu Deus, então entre em batalha pela vida dessa pessoa. Não viva em paz com alguém que você tem aliança, que tenha um outro ídolo, que tenha um outro Deus, mas guerreie pela vida dessa pessoa. O erro de Salomão foi querer aliança com povos idólatras, sendo que ele podia muito bem apresentar o Deus que ele servia. Deixa eu falar. Sabe essa mulher que Acabe teve, essa Jezabel? Você vai ver que ela era de Sidom. Jefté, o que tem a ver Jezabel ser de Sidom? Vamos lá. Acabe buscou uma mulher de Sidom, Jezabel, que tinha o seu Deus, que era o seu Deus. Porém, volta um pouquinho. Você vai ver um personagem chamado Elias. Sabe para onde ele foi na época da fome? Para Sidom. Sabe para onde ele foi? Para uma casa da viúva. Sabe o que aquela viúva tinha? Deuses. Sabe o que ela tinha? Ídolos no coração dela. Mas Elias apresentou o Deus que ele servia para aquela viúva. Não são pessoas, deixa eu falar para você. Jefté tem como viver em paz com alguém que serve um outro ídolo? Não. A gente está vendo aí, eu não sei vocês, mas dá para ver aí pela internet a repercussão que a Bruna está tendo por ela servir o Deus dela. E por as outras pessoas não aceitarem. Ela não está em paz com o pessoal do contra. Não, ela não está em paz. Porque se você está em paz com alguém que tem outro ídolo, algo está muito errado. Você tem que guerrear com essas pessoas. A Jefté então tem que sacar a espada. Não,
é você começar a entrar em batalha espiritual pela vida dessa pessoa, para fazer com que o ídolo que está na vida dela caia por terra. Porque foi isso que Elias fez, demonstrando Deus que ele tinha. Só que Acabe, como diria o pastor Cláudio Duarte, um homem banana e uma mulher abacaxi. Acabe e Jezabel. Deixa eu falar para você, a aliança errada tirou desses 3 homens, um ímpio, um outro homem de Deus, um outro homem levantado por Deus. As alianças erradas tiraram ele dos lugares que Deus tinha colocado eles, porque eles priorizaram a aliança humana do que a aliança divina. Então eu quero lembrar você e quero reforçar na sua mente que estes homens, eles trocaram a aliança com Deus, eles trocaram a aliança divina por uma simples aliança, por uma aliança terrena, por uma aliança prazerosa, por uma aliança que para eles era de bom proveito. Mas do que adiantou Sansão ter uma grande força e ser subjugado por uma pessoa que ele revelou o seu segredo e se aliançou erradamente? Do que adiantou Salomão ter tanta sabedoria e no final da sua vida se corromper e se entregar para outros ídolos? Glória a Deus, através de Salomão nós vemos 3 livros bíblicos. Mas deixa eu falar para você, Sansão, quando ele se desviou, existem livros de bruxaria que sabe por que foi escrito? Pelo próprio Salomão. No final da vida dele, porque ele conheceu a fundo os deuses daqueles povos. Ele também foi um instrumento na mão do inimigo, porque ele trocou a aliança divina pela aliança com povos inimigos de Deus. Acabe, não preciso nem falar muito a respeito de Acabe, pelo que aconteceu sobre a sua vida. Nossa, Jefté, mas que palavra doída, cara. Esperava para receber uma palavra de bênção, você vem falando sobre isso. Deixa eu lembrar você agora que eu usei todos esses exemplos de homens que não souberam se aliançar corretamente. Agora eu quero trazer a você memória a verdadeira aliança. A aliança a qual agrada o coração do Senhor. A aliança verdadeira que agrada o coração do Senhor é a aliança que você vai ter com um povo, com uma pessoa que vai te levar para perto dele. A aliança, e eu começo a citar aqui o exemplo de Jacó com Raquel, que por mais que ele enganou o seu pai, ele trabalhou pela mulher que ele amava. Uma verdadeira aliança. Ele trabalhou 7 anos, depois trabalhou mais 7 anos, pelo tanto que ele amava aquela mulher. Deixa eu falar para você, com quem você tem aliança, você trabalha por quem você tem aliança. Sabe por que a palavra do Senhor fala que Deus ele trabalha para aqueles que nele confiam? Com quem você tem aliança, você trabalha por aquela pessoa. Deixa eu falar para você, você que tem o seu trabalho e sua família, você simplesmente, não estou bem hoje, vou pedir as contas do meu trabalho. Você faz isso? Não. Sabe por quê? Porque você sabe que você tem que manter uma família que você ama, que você tem aliança. Você trabalha para quem você tem aliança. O meu irmão, ele citou aqui a respeito de Ruth e Boaz. Esse casal que é um exemplo, aonde Ruth ela buscou, entenda isso, busque ter alianças, e antes de se aliançar, busque conselhos com as pessoas certas, porque Ruth buscou conselhos com Noemi, e ela buscando esses conselhos, ela conseguiu uma aliança com um homem que fez instituir tudo na vida dela, através de uma aliança certa. Você vai ver José e Maria, o que fala desse casal que teve o privilégio de cuidar de Jesus Cristo. Uma aliança ali feita por Deus. José sendo um homem sábio, Maria sendo uma mulher sábia, conseguiram criar o Filho de Deus. O privilégio de ter o Filho de Deus dentro da sua família. E agora eu quero falar para você que a aliança de Deus ele nos entrega com o Filho dele, com Jesus Cristo. A aliança dele é muito mais do que a gente pode ver. Jefté, por que você está falando isso?
Porque quantas vezes a gente não passa despercebido ou não vive desapercebido da aliança que nos foi proposta, da aliança que nós vivemos? Sabe, imagina um homem. Mulheres, imagine que o seu marido é esse homem. Imagina um homem que tem tanta terra, mas tanta terra, mais de quilômetros, mais de hectares de terra, e ele leva você para poder ver, olha, isso aqui tudo é nosso. Tanto de terra que você não fica nem preocupada, porque você sabe que ele tem lugar para poder colocar plantação, para fazer o que você quer. Imagina um homem, mulheres, esse marido que você tem, de poder dar para o seu filho a todo momento um remédio para poder curar qualquer doença que ele tenha. Jefté, o que você está querendo dizer com isso? Sabe a aliança que Deus ele nos propôs? Dá uma olhada na palavra do Senhor. Dá uma olhada nessa palavra de fé que entra nos nossos corações e que nos alimenta. Começa a olhar as promessas que Deus fez para nós quando Ele nos propôs a sua aliança. Não foi somente uma aliança que Deus nos propôs. Tem muitas promessas por trás da aliança que Ele colocou sobre as nossas vidas. Tem tantas promessas que Deus ele colocou sobre nossas vidas. Você vai ver a palavra de Isaías: olha, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelo fogo, eu estarei com você. Foi cantada uma canção que não é somente linda, é uma canção que é uma realidade. Que você não está só a partir do momento que você se aliancia com Deus. A partir do momento que você está com Deus, você não está só. Estar aliançado é isso, é você não estar mais só. A partir do momento que eu estou casado com a minha esposa, eu não estou mais só. A minha esposa ela não está comigo, isso não representa que eu sou solteiro, eu continuo casado. Do mesmo modo que se eu não vejo Deus, isso não significa que eu estou só, mas Deus está aliançado comigo. Porque eu tenho uma aliança com o Senhor. A partir do momento que Deus ele propôs uma aliança e eu aceitei, eu sou essa pessoa que o Senhor colocou, como diz o louvor, Ele pôs o anel em meu dedo, um anel não somente de autoridade, mas um anel demonstrando: você está aliançado comigo. Glória a Deus, irmão, você nasceu de novo. Você que tem uma aliança com Cristo, você nasceu de novo. Você continua sendo filho. Jefté, eu estou voltando hoje, eu estou ouvindo hoje pela primeira vez. Hoje, Jefté, eu quebrei minha aliança. Deixa eu falar para você, Deus continua gritando que Ele te ama, e com essa aliança estendida para você, até Cristo voltar, Ele está com essa aliança estendida para você se aliançar com Ele. Aleluia! Esse é o verdadeiro amor de Deus. É o amor que excede todo entendimento. É o amor que ultrapassa limites e nos propõe uma aliança. Deus ele nos ama tanto que a todo momento Ele está nos lembrando da aliança que Ele colocou nas nossas vidas, da aliança que nós aceitamos, da aliança que Ele nos propôs. E deixa eu falar para você, é uma aliança eterna, aliança que nos é proposta. Nem a morte, nem a vida, nem o porvir podem nos separar desta aliança. Essa é a aliança que nos é proposta. Jefté, mas e o pecado? Jefté, mas e o diabo? Jefté, mas e as tentações? Isso não pode te afastar da aliança que Ele tem com você. O diabo pode até querer arrancar você do Senhor, mas o poder do nome de Jesus, eu quero falar isso para você nessa noite. A aliança que o Senhor tem com você, a aliança que Ele propôs para você, isso não é imposto, isso é escolha. A aliança que Deus Ele coloca nas nossas vidas não é imposta, é uma escolha. A aliança que você faz com pessoas não é imposta, é escolha. O que Deus ele nos coloca não é imposto. Deus ele nos ama, que Ele fala: olha, escolha
escolha. Deus ele não está impondo para você, Deus ele está falando escolha, mas saiba que eu te amo. Sabe? Parece até absurdo que eu vou falar aqui, mas imagina que alguém está falando, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, e coloca uma aliança na sua frente, bate em você, xinga você, empurra você, humilha você, fala eu te odeio e coloca uma aliança diante de você, e o outro olha para você e fala eu te amo, olha o que eu tenho para você, olha tudo isso que eu tenho para você, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Qual dos dois é mais fácil de aceitar? Qual dos dois é o mais óbvio de aceitar? E todos os dias isso acontece nas nossas vidas. O diabo ele odeia o ser humano, ele odeia a vida humana. A palavra de Apocalipse fala que ele está ardendo em ira. E as pessoas estão escolhendo ele todos os dias. Mas se você está aqui essa noite, eu quero lembrar você, se você está aqui essa noite é porque você está falando, Senhor, o Senhor é a minha escolha, o Senhor é a minha aliança, é com o Senhor que eu quero ter uma aliança. Sabe, quando Jesus ele saiu dessa terra, ele nos prometeu algo. Ele nos prometeu algo, ei, a aliança feita aqui não acaba aqui. A aliança que nós aceitamos aqui não vai se encerrar aqui. O maior momento, deixa eu falar, e eu esses dias até falei com minha esposa, às vezes vindo para os cultos, ou então antes do início dos cultos, eu olho naquela direção do céu, e às vezes eu fico imaginando Jesus Cristo voltando com todo aquele poder e a glória dele sobre a terra. Vai ser um momento onde a nossa redenção vai ser total, aonde nós seremos glorificados com Cristo. Tem uma palavra que é tão tremenda que transborda no meu coração, que fala que nós hoje só vemos um reflexo, mas haverá um tempo que se manifestará o nosso corpo glorioso e nós seremos como Ele é. E eu espero esse dia e eu tento guardar no meu coração e lembrar no meu coração todos os dias. Jefté, se lembre quando ele voltar. Jefté, se lembre quando ele voltar. Se lembre quando ele voltar. Porque o que faz com que você continue na aliança com o Senhor é o amor que você tem por Ele. O que faz com que você continue nessa aliança é o amor que você sente pelo Senhor e essa fé que você tem nele. Sabe, tem muitas pessoas emocionadas, falam, eu vou casar. E 3, 6 meses depois está se divorciando. Sabe por quê? Porque não entendeu o que é uma verdadeira aliança. Por favor, levante as mãos quantos são casadas há pelo menos um ano. Levante as mãos quem está casado há pelo menos um ano. Se vocês têm mais de 5 anos, levante sua mão. Quem está casado há pelo menos mais de 5 anos, levante sua mão. Quem está casado há mais de 10 anos, levante sua mão. Glória a Deus. Deixa eu falar para você, esses casais que estão há mais de 10 anos juntos, unidos, selados e aliançados, você acha que não teve momentos em que eles pensaram, nossa, vou chutar o pau da barraca, vou chutar o balde? Mas deixa eu falar, a aliança não é simples para poder você querer jogar fora. Não. Biblicamente falando, você não vai ver nenhum dos homens de Deus se divorciando da mulher que Deus colocou na vida deles. Você não vai ver Abraão fazendo isso. Jefté, mas e Agar? Não, Agar era a concubina, não era a verdadeira mulher de Abraão. Abraão não se separou de Sara. Isaac não se separou de Rebeca. Jacó não se separou nem de Raquel. Deixa eu falar para você, Moisés só foi tomar outra esposa depois que a esposa dele morreu. Deixa eu falar para você, Boaz continuou com a sua esposa até o fim. José continuou com Maria durante todo o seu tempo. Todos os homens de Deus que a palavra do Senhor fala que continuaram nas suas vidas, nenhum deles se divorciou da mulher que ele tinha. Eles continuaram a sua aliança. A aliança que foi proposta na sua vida nessa noite pelo Senhor é uma aliança perpétua. É uma aliança eterna. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado.
Você já parou para pensar em quantas coisas boas que o Senhor fez na sua vida até hoje? Eu não estou falando depois da sua conversão, não. Eu estou falando durante toda a sua vida. Mas a partir do momento em que você tem uma aliança com Deus, você vive tantas coisas boas na presença dEle. Você desfruta de tantos momentos bons com o Senhor. Mas deixa eu falar para você, isso aqui é só uma sombra do que nós viveremos com Ele na eternidade. Tudo que nós vivemos hoje com o Senhor é apenas uma sombra do que Ele quer fazer com que nós venhamos viver com Ele, na aliança que nós temos com Ele. Para mim, isso excede o meu entendimento. Eu não consigo imaginar uma eternidade ao lado de Cristo e isso ser algo maravilhoso demais para mim. Eu peço para Deus, Ele dá essa mentalidade para mim. Como que vai ser isso? Uma eternidade grato e sendo todo dia alegre, vendo algo novo e recebendo algo novo e usufruindo de algo novo, porque essa é a aliança que Ele tem conosco. Jefté, mas nesse momento eu passo por tantas tribulações. Deixa eu lembrar, você não está só. Jefté, eu estou olhando para todos os lados e parece que eu estou só. A aparência das coisas pode enganar, porque você continua com aliança com Ele. Jefté, parece que eu oro e Ele não responde. Ele não te deixou só. Você não está só. Se você se aliançou com Ele, Ele é um Deus de alianças. Se você se aliançou com Ele, você não está só. Jefté, parece que eu estou só. Você não está só, porque o que parece não é. Jefté, parece que eu estou sozinho. Se Deus abrisse os seus olhos para você ver no mundo espiritual,